Perda. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se definha. Sempre há um tempo de partir. A morte na Terra é o término de uma existência física. É a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial. Ela é um interlúdio, ou seja, um intervalo entre as diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade. Morrer não é uma perda fatal, não é um mal, é um essencial processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? Depende de como estamos preparados para isso, de que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com ele. No entanto, a perda de um ente querido é universalmente causa de tristeza e lágrimas em qualquer rincão do planeta. Mas a forma como demonstramos esses sentimentos e emoções está intimamente moldada ao nosso grau evolutivo. O conjunto de conhecimentos adquiridos, ou seja, o acervo cultural, espiritual e intelectual que possuímos é de fundamental importância em nossa maneira de expressar essa perda. Por isso, devemos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, pois acontecem de conformidade com as estruturas psicossociais que caracterizam cada indivíduo, levando sempre em conta suas diferentes nacionalidades, crenças e costumes peculiares. A dor da perda, contudo, está radicada na incompreensão a seu respeito ou na apreensão que a procede e a acompanha. Eliminando-se esses fatores, os indivíduos verão a morte como um momento de renovação inerente à natureza. Inquestionavelmente, é um período que antecede o reencontro dos atuais e dos antigos amores. São compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajustes às perdas da vida. Os pesares e os murmúrios fazem parte da sequência de fatos interiores, que são provimentos mentais gradativos e difíceis, através dos quais as criaturas passam a aceitar lentamente a ausência, mesmo convictas da sua temporalidade, das pessoas que partiram. Uma das mais importantes funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento íntimo, para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. É importante identificarmos nossa tristeza e sua função de momento. Jamais devemos, no entanto, identificarmos com ela em si. Não é verdade, não pode estar acontecendo. Isso deve ser um horrível pesadelo que vai acabar. São expressões comumente usadas como negação. São reações costumeiras diante de perdas desesperadoras. A recusa em admitir os fatos e as circunstâncias que os determinaram é uma forma de defesa habitual nas situações devastadoras com nossos entes queridos. É necessária a bênção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Alguns choram em voz alta, outros, porém, ficam sentados em silêncio. O isolamento transitório pode ser considerado também como uma outra forma psicológica de defesa para suportar esses transes dolorosos. A atenção deste se fixa unicamente no falecimento da pessoa querida,
não se permitindo fazer contato com outras pessoas, a fim de que o sentimento de tristeza não aperte ainda mais seu coração, ou para evitar sejam evocadas com maior intensidade as lembranças queridas. Dessa forma, a criatura abranda o impacto da perda, fazendo um retraimento introspectivo. Questão 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Com toda certeza, essa mensagem do Antigo Testamento incita-nos à aceitação incondicional dos desígnios da assistência divina. O Criador da vida fez com que a natureza se mantivesse no eterno reciclar de experiências e energias, numa constante mudança de formas e ritmos, em nossa viagem maravilhosa de conhecimento através da imortalidade. Quando nossa visão se liga em nossa pura essência, vamos além de todas as coisas diminutas e insignificantes, fazendo com que o nosso discernimento se amplie numa imensa lucidez diante de nossa jornada evolutiva. Não existe perda, não existe morte, assim garantiram os espíritos amigos a Kardec. O que chamais destruição não passa de uma transformação. Continua, vocês gostariam de fazer os comentários? Sim, sim. O Silvio já tá ali, ó. Não, Não, é interessante. Ismael responde sim e joga a bola para cima. Não, assim, talvez assim, a maior dor que o ser humano enfrenta, né, nessa nossa jornada de crescimento seja o desencarne dos entes queridos, né? Talvez essa seja uma das grandes dificuldades que nós temos com que lidar, né? Porque é fácil, na teoria, a gente compreender que tudo isso faz parte de um processo, na verdade, de transformação, ou da palavra que a gente tem aprendido com muito, né, eu ouvido muito nesses últimos anos, que é transmutação, né? Mas isso ainda é um trabalho ainda muito de formiguinha, que ainda é muito difícil, porque a gente ainda tem o apego, né? A gente ainda tem o hábito, o costume de conviver com pessoas queridas ao nosso lado. Então, a saudade que a gente sente delas, a gente acaba confundindo com essa dor, e até com sofrimento, né, pela separação. Então, ele fala aqui que tudo isso, né, envolve um caminho natural e que a nossa dificuldade de lidar com isso é compreender, né, mais do que aceitar, é compreender que isso faz parte do caminho de todos nós. Tanto os nossos pais, nossos filhos vão viver, morrer, como nós vamos viver e morrer. Então, esse trabalho de compreensão desse ciclo da vida, né, que precisa ser melhor trabalhado dentro da gente, né, para a gente ir lidando com isso sem que a gente sofra. Porque no texto mesmo fala, a gente pode chorar, pode se entristecer, mas não pode se apegar com tanta força a essa tristeza. A tristeza serve como na verdade, como uma reflexão do que a gente está passando e a lição que aquilo está nos relembrando. Eu gosto sempre de dizer que a gente não tem que aprender nada, a gente já tem a essência completa da divindade dentro de nós. A gente só precisa recobrar a nossa memória sobre tudo que a gente é, desde que foi criado. Porque um raio de sol não é diferente, não importa a distância que ele esteja do sol, ele vai ser sempre um raio de sol. O primeiro dia, como era, Silvia, e
complementando o que você comentou, tem um outro ponto, que a morte, o pessoal fala, né, a morte é a única certeza que a gente tem na vida, todo mundo vai morrer. Mas a gente ainda vive como se isso não fosse acontecer com a gente e com as pessoas que a gente gosta. Então, muitas vezes a gente posterga, né? Posterga várias ações, várias situações, e ao invés de viver o presente e falar e demonstrar o amor hoje, em ter o tempo hoje, porque muitas vezes na morte vem junto essa dor da separação, vem o arrependimento do que não foi feito, do que não foi vivido. Então, quando você vive isso, né, e você sabe que é importante para você e você dedica esse tempo para essa pessoa, também o processo da separação ele se torna muito menos traumático, porque você tem a plenitude de que você viveu o tempo que você tinha que viver, você aproveitou o tempo que você tinha que aproveitar, e chegou a hora da separação, que é dolorosa, mas não traz aquele gosto amargo do que, eu poderia ter feito, eu poderia ter dito, eu poderia... Não traz isso. Sani está me lembrando aqui, está vendo um seriado, né, que é, como é que é mesmo? Segredo do Templo, né? E de várias frases, né, que eles dizem que são assim muito interessantes, né? Tem uma, né, que é mais ou menos isso, né? A morte é o primeiro dia da vida. E esse seriado, essa série eu já assisti com a Rê, é bem bacana. E ainda nessa parte da perda, eu também fiquei pensando que à medida que a humanidade, né, como um coletivo, cada vez mais a gente for adentrando na espiritualidade, percebendo que essa vida é só realmente um dia na vida do espírito, a nossa noção dos acontecimentos, elas se tornam mais encaixadas nessa escala maior, sabe? Nessa escala maior de que todo momento esse contato ele está acontecendo, mesmo que, né, tenha acontecido a passagem de uma pessoa, quando se tem essa noção espiritual de que o tempo ele é muito além dessas nossas vivências, é como se fosse a gente estar numa casa com pessoas e um vai dormir, né? Então a gente não fica chorando, puxa, ele foi dormir, ele não está mais aqui, porque a gente sabe que, né, no outro dia a gente vai se encontrar e é algo natural. E quando se observa essa escala maior do tempo, é como se ela fosse dormir ali durante um tempo, e a gente continua aqui e logo, né, logo mais, no raiar, no alvorecer do novo dia espiritual, a gente vai estar se encontrando em novas atividades, e vão ter novos ciclos, e depois um outro vai dormir antes, e assim vai acontecendo. A minha área de trabalho é um ponto que a gente chama que é de trabalhos de sistemas, né, de visão sistêmica. E aí tem 14 hábitos do pensador sistêmico, que a gente trabalha. Um deles porque quando a gente vê um sistema é formado por sistemas menores com determinado padrão, só que o sistema também está dentro de um sistema maior. E aí, das características do pensador sistêmico que ele tem que desenvolver é conseguir ir mudando de escalas, né? Então, aquela situação você tenta ver ela em um contexto maior, em uma escala maior, né? Tanto espacial quanto temporal. É uma escala aonde que está inserido, como é que são os fluxos que estão acontecendo. E então é isso, né? Cada vez mais a humanidade vai perceber uma escala maior de que aquilo ali só foi uma passagem e que logo vamos estar nos encontrando e trabalhando juntos, e a comunicação ela continua, os trabalhos continuam, então ela se torna um pouco mais natural esse aspecto. Eu penso que às vezes a gente chora a nossa dor, né? Assim, o apego da gente, né? A gente pensa na nossa
na nossa dor, né, na nossa... É muito... Eu tenho percebido, sei lá, a minha fase, assim, de quanto a gente ainda é tão centrado na gente, no nosso... na nossa... em nós mesmos, né? A gente não sai muito para fora. E quando a gente perde, a gente não pensa no outro, ou né? Não é o outro, é a minha dor. A minha dor porque aquela pessoa não está mais comigo, porque eu estou sofrendo, porque eu. E a gente está muito o tempo todo centrado na gente. E está direto isso, né? E sair um pouco disso, quando a gente consegue sair um pouco, não é que não vai ter a dor, né? Mas quando é muito centrado, é muito no meu apego. É o meu apego, é a minha pessoa, é a pessoa que eu gosto, é o meu filho, é o meu marido, é a minha irmã, o que seja, mas é o meu. E a gente não consegue sair disso daí. E aí, às vezes, eu fico olhando assim, nossa, como realmente aqui ainda, acho que é o primeiro ano da nossa evolução, vamos dizer assim, a escolinha, a gente ainda está no primeiro ano, ou quiçá antes, né, no pré-primário, já de infância, porque a gente ainda está muito centrado na gente, no que a gente quer, no que a gente gosta, no que a gente pretende, e a gente não consegue ver fora da gente. Eu acho isso também. Eu ia falar que eu, a Diva, a Fernanda, nós participamos de um grupo espiritualista muitos anos, e lá a gente aprendeu a fazer alguns exercícios concretos relacionados à perda, que é você se ver mesmo, olhar para a sua casa de outro plano, né, como se você tivesse vendo ali seu marido, ou às vezes casado com outra pessoa, vendo seus filhos sendo cuidados por outras pessoas. No início, quando se falava, era um choque, assim, né? Mas hoje, depois de tudo isso, né, que eu já pensei, mais esse grupo com essa visão tão ampla, para mim foram exercícios bastante importantes, assim, para ser quem eu sou hoje. Eu até comentei que semana passada eu fui no velório, né, e eu cheguei, assim, rindo, agradecida, e porque a pessoa com 98 anos, né, faleceu, e assim, estavam todos muito bem, compreendendo a situação, e assim, o que eu conseguia falar era isso, que era uma bênção poder viver, poder envelhecer, poder ter uma vida assim amorosa com os seus, né? Então, quando se faz esses tipos de exercícios e outros, que talvez a gente tenha dificuldades, e só a gente pode imaginar quais serão esses exercícios que a gente tem que fazer, eu acredito que seja muito importante para a gente se desapegar. O que eu sou mais apegada, né? A casa, a coisas materiais, né? E aí vem a frase da minha mãe, que está sempre na minha cabeça, né? Que fala assim, caixão não tem gaveta. Então, se desapegar mesmo, assim, e se entregar, imaginar esse momento da morte, né? Dessa passagem, né? Não da morte, dessa passagem, e estar preparado para ela. Estar sempre preparado. Eu já estou... Cada radiação que a gente vai, já podia ficar aqui, já estou ótima. Agora eu tenho que fazer o exercício contrário. Tem que permanecer e fazer o exercício diário de estar aqui vivendo, né, nas situações que a gente vive. Até o nosso próprio corpo, né, Neuza? O apego ao nosso próprio corpo, onde vê o nosso corpo se deteriorando, né? Porque até isso é uma coisa que a gente, às vezes, tem dificuldade de pensar, né? O nosso corpo se deteriorando. Essa meditação também é interessante, porque faz parte desses todos os apegos da gente, né? O dia que o pessoal conseguir mentalizar isso bem, acaba a cirurgia plástica, né? Mas só rapidinho, eu vi aqui a frase real, né, do que eu tinha falado, né? Veja a profundidade da frase.
O nascimento começa com a morte. Nosso último dia é o começo do primeiro dia. Só para comentar uma coisinha rápida, gente. Realmente, esse texto foi muito bom e está sendo bom para mim, porque realmente estou vivendo esse momento, né, de muitas perdas e desapegos. Meu processo, vocês sabem, né, minha cachorra, minha mãe, e agora eu tenho que desapegar de algumas coisas materiais, porque eu estou mudando para uma casa bem menor. E são ciclos que eu estou interrompendo, e às vezes a gente fala, nossa, se a gente tivesse como viver tudo que a gente aprende sem sofrer, mas não é, né? A teoria é diferente da prática. A gente acaba sofrendo, a gente acaba sentindo, a gente acaba tendo dor porque a gente é apegado. E tem a minha filha que agora está indo passar um tempo fora também. Semana que vem ela viaja. Então são muitos processos que fazem a gente crescer e refletir, Neuza, sobre isso que você falou. A gente está aqui de passagem, o nosso, né? A gente não tem que se apegar a nada, o caixão não tem gaveta, todas essas frases que marcam. E em CAF, quando você falou assim, os exercícios, a coisa que eu mais fazia, que mais me impactou e que eu mais treinei nesses ensinamentos lá, foi o da gente se ver dentro do caixão. Lembra que tinha um exercício que a gente imaginava a gente dentro do caixão, a gente já morto, as pessoas velando. E quando eu falava que eu fazia esse exercício, eu falava para as pessoas que a gente precisava de passar por isso, as pessoas me chamavam de maluca, né? Nossa, como é que você consegue ficar vivendo isso? Eu falei, mas é um processo para a gente se apegar. E hoje eu sinto que isso me ajudou bastante, sabe? Para entender. Não quer dizer que eu não chore, não quer dizer que eu não sofra. Ontem mesmo eu estava chorando pela minha mãe, lembrando de episódios e tal, mas é aquela história da saudade mesmo, das lembranças, boas lembranças de convivência, né? Não é de arrependimento, de não ter feito o melhor, nada disso. E estamos aí evoluindo, né? Buscando aceitar e compreender. Mas faz parte. Faz parte. O caso da morte talvez seja o mais extremo nisso que a gente está conversando, né? Eu acho muito interessante que a Diva puxou também essa não aceitação com a evolução natural da nossa decrepitude, né? Que a gente vai envelhecendo, vai deixando de conseguir fazer coisas que a gente fazia com facilidade, e como tem pessoas que se revoltam quanto a isso, né? Eu não consigo mais fazer o que eu fazia, eu sinto dor, eu sinto não sei o quê. Então, como isso é interessante, né? Porque a gente está falando da morte, que seria o extremo. Mas uma coisa muito mais simples e muito mais natural, todo mundo tem plena consciência disso, que é o envelhecimento, ainda causa um transtorno enorme em muitas pessoas, porque não aceitam, simplesmente não aceitam. Muitas vezes alguém vem falar comigo, eu estou isso aqui. Gente, isso é normal, tu está ficando velho, não dá mais para fazer, não adianta. Agora eu ando muito menos que eu andava, eu sinto dor no quadril, sinto dor na batata da perna, eu estou ficando velho, fazer o quê? É assim que funciona a vida. Mas isso ainda é uma coisa muito difícil as pessoas aceitarem, muitas pessoas não aceitam, e é muito mais visível, palpável, natural de se acompanhar do que a morte, que para a maioria é uma ruptura drástica. Simplesmente é um elástico que você estica e de repente ele arrebenta e acabou. Então, na verdade, nesse negócio de perda, tem muita coisa que a gente tem que olhar com mais carinho para trabalhar, né? Porque tem coisas mais simples do que esse sentimento tão forte de uma perda de um ente querido, que a gente pode trabalhar muito mais fácil, mas a gente tem quase a mesma dificuldade.